Oi, pessoal. Nessa aula aqui, a gente vai aprender sobre como criar esses GPTs através do Gemini, que agora o Gemini disponibilizou de maneira gratuita essa criação dos famosos GPTs. Para você criar esses GPTs lá no Chat GPT, você tem que ter a conta paga. A gente pode utilizar esses GPTs lá com alguma limitação de mensagens durante o dia, mas para você poder criar, desenvolver os seus GPTs, você tem que ser assinante deles. Então, até agora eu não tinha feito nenhuma aula, porque não é todo mundo que vai pagar o ChatGPT para poder fazer isso. Então, como o Gemini agora está disponibilizando essa função maravilhosa, que é muito útil, a gente vai aprender agora aqui nessa aula, certo? Para você que é professor, para você que cria conteúdo, para você que quer criar seus prompts, tudo isso você pode ter essas tarefas programadas aqui dentro dos seus Gen. O que são Gen? Para o ChatGPT, eles chamam, né, o nome que eles dão para os GPTs é GPT. E aqui, os GPTs dentro da plataforma do Gemini, eles chamam de Gen, tá? Aqui, olha, tá? Então, essa aqui, ó, você vai entrar aí no Google, vai procurar Gemini. Claro que você tem que ter uma conta, eu estou aqui logada na minha conta, e vamos já para a parte prática. Espero que fique salvo, porque às vezes falha o programa de gravação de tela e eu tenho que fazer a aula tudo de novo. Vamos lá. Aqui nessa barra lateral, nesses três tracinhos aqui, nas três linhas, a gente tem o menu, certo? E aqui a gente tem explorar genes. É aqui que vocês vão criar. Eu já tenho um de teste, depois eu só vou copiar para mostrar para vocês. Esse explorar gen já vai vir para essa plataforma aqui, para esse layout. Se você não tem nenhum gen, aqui vai ficar vazio. E o que que você vai fazer? Eles têm aqui também alguns já pré-programados, mas são bem básicos e não tem a variedade que a gente tem disponível lá no ChatGPT, inclusive na versão gratuita que você pode utilizar, tá? Esses aqui já são alguns pré-programados que eles têm. Então, eu vou mostrar aqui a gente criando o seu gen. Você vai clicar aqui, olha, no novo gen, e vai abrir essa página que é muito parecida como é o ChatGPT. Então, se você tem aí o ChatGPT, quer criar no ChatGPT, pode seguir essas orientações aqui, porque são bem similares de como você vai criar. Aqui você tem que dar um nome, então eu vou colocar aqui prompt, eu vou pôr criador Dudo. Criador Dudo. Não, vou colocar gen Dudo, tá? E aqui tem as instruções. Essas instruções é o que vai instruir, né, claro, vai instruir o GPT em como ele vai se comportar. Então, se você tem, por exemplo, tarefa, se você é um professor, você pode pedir para ele criar seu plano de aula, você pode criar conteúdo como para carrosséis, para story, certo? Aqui são as instruções, é como ele vai atuar. E aqui é a parte de conhecimento, que você pode adicionar documentos aqui. Eu sempre oriento colocar, por exemplo, em PDF, você pode. Aqui ele vai te pedir, falar que você pode colocar como arquivo ou pode vincular ao seu Drive. Eu gosto de colocar no arquivo, tá? Então, vamos supor que você tem aí, você quer criar alguma coisa de perguntas e respostas para os seus alunos. Você vai colocar nas instruções aí que como que ele quem quer atuar. Se você quer que ele foque nesse documento, por exemplo, que você já tem pronto, com alguma questão de avaliação que você está fazendo, que tem algum conteúdo específico. Então, você pode colocar aqui, nesse ficheiro, você coloca aqui e vai colocar aí um documento com todas as perguntas. E aqui nas instruções você fala que é para ele seguir somente o arquivo anexado. Então, os alunos eles podem utilizar isso de uma maneira até mesmo para estudar para as avaliações, certo? Mas aqui eu vou ensinar vocês a criarem os prompts de imagens, para depois ir lá no Bing e criar suas imagens. Isso aqui é uma ideia. A partir disso, dessa instrução que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ampliar e criar muitos outros gens, tá? Os GPTs. Eu gosto de falar GPT, que a gente está mais acostumado com o GPT. Mas aqui na plataforma do Gemini, eles chamam de G. Então, eu vou voltar aqui nesses três risquinhos, porque eu já tenho esse meu gen criado. Vou vir aqui em editar, vou sair desse daqui que eu não salvei, e vou copiar, porque eu já tenho aqui as instruções, logo eu mostro para vocês, tá?
Então, vamos aqui explorar genes, vou ter que fazer de novo porque eu não tinha a sala. Então, vamos colocar um nome mais bonitinho, Cria Doodle. Cria Doodle, tá? Então, aqui as instruções, eu vou dar só um copiar e vou mostrar agora aqui. Qual que é a instrução desse GPT? Você é um especialista em transformar palavras em encantadores prompts artísticos e descritivos no estilo doodle minimalista, fofo e lúdico. Esse aqui é a função dele, estilo doodle minimalista, fofo e lúdico. Vocês podem criar qualquer outro estilo que vocês queiram. Então, sempre que o usuário indicar uma ideia, você irá responder apenas com um prompt, sempre iniciando com o estilo, no estilo doodle minimalista, fofo e lúdico. Eu estou delimitando para que ele sempre comece com essa instrução. Eu gosto de começar o prompt sempre com o estilo, para a ferramenta já saber qual é o estilo que ela vai gerar aquela imagem. Tem gente que coloca no final, eu gosto de falar estilo, personagem, o que está vestindo, papapá, papapá. Nas outras aulas que vocês veem aí, vocês vão entender os elementos que compõem esse prompt, certo? Então, aqui falo que eles têm que ter no máximo 450 caracteres para que ele tenha uma base. Ele não leva isso muito em consideração, leva um pouco, mas nem sempre. Por que 450 caracteres? Já falei porque o Bing, ele tem restrição e às vezes se você coloca um prompt muito grande, muito extenso, ele corta. E quando ele corta, ele vai cortar a ideia total desse prompt. Lembrando sempre que o que é o prompt? O prompt é uma ideia completa. Então, esse prompt, o estilo, a tonalidade de cores, o personagem, a atmosfera, o sentimento, tudo isso são elementos que compõem esse prompt para dar o resultado final na imagem. Por isso que eu sempre falo que o prompt é uma ideia. Então, quando você vai criar, cria o seu. Para com isso de entrar lá no Pinterest, querer copiar, ou copiar o prompt do amigo, de fulano, do perfil. Cria o seu, faz uma estrutura legal, tenta colocar as palavras que mais você acha bonito nos prompts. Usa de referência para você ter a sua estrutura montada, beleza? Então, voltando aqui, aos 450 caracteres, aqui, segue exemplos de estruturas de prompts que você deve gerar com o início padrão e com detalhes adicionais. Aqui eu coloquei um, dois, três, quatro exemplos de prompts para ele poder ter como base. Vocês também podem criar um arquivo em PDF, em Word, digitar e salvar aqui nos conhecimentos para que ele também tenha uma variedade ainda maior desses prompts. Mas ele vai criar aí com base. Entre três, para as ferramentas de IA, três exemplos de como ela deve responder, porque isso aqui, olha, quando eu digo para ele, segue exemplos de estrutura. Isso daqui eu estou delimitando ainda mais e segmentando que ele realmente siga essas instruções. Então, todos esse aqui, ilustração estilo do minimalista fofo, ilustração estilo do minimalista fofo, tá vendo que eu repito, eu bato na tecla para que ele entenda que é dessa maneira que ele vai criar o prompt. Até então, não estava dando para criar o prompt, por quê? Ele gerava a imagem. Então, agora, com essas instruções que eu coloquei aqui, realmente ele está gerando o prompt. Vamos ver se agora, ao vivo, que eu estou gravando aqui, ele vai gerar, que nos testes que eu fiz, ele gerou, certo? Antes ele gerava a imagem. E como no ChatGPT a gente pode bloquear a geração de imagem, porque nos meus GPTs, quando eu deixava a função ativa, ao invés dele dar o prompt, ele criava a imagem. E eu quero o prompt para eu poder ir no aplicativo gerador de imagem que eu escolhi, certo? Lembrando que quando você tiver esse prompt, cada resposta em cada aplicativo vai ser diferente. Se você for no Recraft, vai sair de um jeito. Se você for no Bing, o Copilot ele está muito parecido, similar, o estilo de imagem como o do próprio ChatGPT. Enfim, tem uma série, né, de outros aplicativos que a gente vai gerar e cada um tem o seu estilo próprio de gerar essa imagem. Não é porque é no estilo do minimalista fofo e lúdico que todos vão gerar igualzinho, cada um vai ter o seu estilo. Eu gosto muito de como sai no Bing, tá? Tenho trabalhado muito, tenho usado muito o Bing pelas respostas que ele dá. O ChatGPT não gosto muito pelo estilo que sai. Alguns bonequinhos sim, mas outros não. Eu gosto mais do Bing. Mas cada um escolhe o que quiser. O Recraft também é muito bonito, é muito legal. Só que às vezes, quando eu estou utilizando, acaba o crédito, daí no próprio celular eu não tenho como trocar de conta, tenho que excluir o aplicativo para daí colocar de novo. Então,
fica um pouco, não fica muito usável, digamos assim. Vamos lá. Então, aqui já criei. Eu não vou colocar nenhum ficheiro de conhecimento, lembrando que isso é muito importante se você vai criar esse GPT para outras funções. Se você for criar esse GPT para criar carrossel, para narrativas de story, para criar um conteúdo para alunos, vamos supor, você pode criar para vários tipos, pode inclusive ser muito específico. Hoje, com esse tipo de ferramenta, você pode ter essas tarefas que são mais manuais, essas que são repetitivas, tarefas que você quer mandar um e-mail, tem um padrão de envio para pais e alunos. Tudo isso você pode criar seus gens específicos, seus GPTs específicos. E todas essas tarefas que também ocupam tempo, você pode estar realocando para esses seus funcionários, né, que são funcionários para vocês, e deixar mais tempo para você criar. Quando a gente delega essas atividades para um bot, né? Não vou falar bot porque o bot ele é mais autônomo, tá? O bot é quando você entra aí numa loja que você vai comprar alguma coisa e de repente aqui do lado já sai uma janelinha com um robozinho te oferecendo ofertas e tudo mais sem ter você feito nada. Esse aí é um bot, porque ele já é automatizado, ele tem toda essa funcionalidade mais com dele mesmo já está fazendo. Esses são os GPTs. Então, eles vão ser instruídos para cada atividade específica. Então, voltando na parte de escola, que eu acho muito legal isso. Se você está fazendo, por exemplo, um trabalho sobre o sistema solar, você pode criar um bot só para estar explicando com relação a isso, para fazer jogos de perguntas e respostas. Pode incorporar aqui no ficheiro todo o seu conteúdo, seu material didático, você cria um por um, tá? Coloca aí separadinho, coloca nomeado. Então, por exemplo, se é sistema solar, sempre é interessante nomear os arquivos de maneira nada de colocar aqueles 25, 31, não sei o quê. Não, gente, tudo isso, essas ferramentas, elas identificam também. Então, tenta colocar sistema solar começo, início, resumo, sistema solar questionário, sistema solar história. Enfim, isso dá para criar uma infinidade de gens, de GPTs, para vocês utilizarem aí na sala de aula. Na própria questão de vocês criarem planos de aula, vocês podem seguir orientações com relação ao BNCC e tudo isso que tem essas bases, né, as leis e diretrizes, vocês podem incorporar aqui. Ah, eu quero que siga diretrizes, não sei mais como tá, né? Que na época que eu estudava tinha a lei de diretrizes e bases. Então, aqui você pode incorporar de acordo com a faixa etária, de acordo com a classe, com o ano, enfim, com o nível de ensino, você pode colocar aqui. E nas instruções, não é só colocar aqui no conhecimento. Quando você agregar alguma coisa aqui no conhecimento, nas instruções você tem que deixar claro para ele que é para utilizar. Ah lá, com base, se você vai fazer, por exemplo, um quiz. As perguntas do quiz devem estar sempre focadas no questionário tal, no documento Y, no documento X. Então, você vincula as instruções que ele tem que seguir, porque são instruções. Você vai instruir. É a mesma coisa quando a gente tem alguém novo na empresa, né? Você tem que instruir como faz, como liga o computador, como vai entrar, como que é o sistema, como que funciona, um passo a passo. As instruções aqui seria como um passo a passo. Não pode, eu não sei quanto tem aqui de espaço, no ChatGPT tem 4.000 caracteres, o que dá para colocar instruções muito bem detalhadas, certo? E aqui os conhecimentos. Inclusive, eu falo mais, vamos deixar mais completa essa aula ainda. Nos conhecimentos, você pode incorporar também, como por exemplo, um currículo. Se você quiser que essa pessoa, esse gen aqui, esse GPT, seja um especialista em storytelling, um especialista em criar histórias infantis, vamos supor assim. Ah, eu quero um criador de histórias infantis. Nesse conhecimento aqui, ó, você pode subir um ficheiro de um especialista em contação de histórias. Aí você coloca nesse conhecimento a faculdade que ele fez, o que ele conhece, os anos de experiência que ele tem, o que ele já contribuiu, o que ele fez. Cria aí uma pessoa real, tá? Uma pessoa com conhecimento real. Isso vai fazer com que ele tenha mais ainda delimitado a atuação dele. Isso no ChatGPT é igual, quando você coloca lá também.
E você pode incorporar aqui vários outros documentos que acrescentem, que agreguem esse segmento do que esse gen vai atuar, certo? Mas isso eu estou falando para quem quiser criar de uma forma um pouco mais delimitada em relação a outros tipos de conteúdo. Eu vou fazer outras aulas, porque a parte de escola me interessa muito. Eu tenho várias amigas que são professoras, então eu quero fazer. Aqui eu vou fazer outras aulas que são também para criar quiz, para criar plano de aula, para criar uma série de outras atividades que vai facilitar o dia a dia também de professores. Tudo bem? É só seguir o canal. Então, vamos voltar aqui no nosso de prompt. Eu já fiz aqui, já coloquei os modelinhos, tá? Se quiser colocar mais exemplos aqui, tudo bem, mas eu oriento a colocar aqui. Se você tiver um monte de prompt que você tenha, que é o mesmo estilo, coloca aqui no conhecimento, para ele ter a base, tá? Vamos guardar. Cria Doodle é o nosso gen. Guardar. Então, ele vai criar, vai ficar aqui na barrinha lateral. Eu vou aqui, ó, iniciar chat. Já criou aqui, tá vendo? Tomara que essa aula fique salva, gente, que já deu 16 minutos de aula. Esse aqui é o teste que eu estava criando e esse aqui é o que ficou agora. Então, os nossos genes, eles vão ficando aqui nessa barra lateral. Vamos clicar, ele já abriu aqui. A única coisa que claro, no chat GPT a gente pode colocar aqui um ícone, um desenho, né, alguma coisinha bonitinha. Mas aqui a gente tem essa coisa mais minimalista. A primeira letra do nome é a que fica aqui para o nosso gen, certo? Então, vamos pedir aqui, olha, vou pedir menina andando de bicicleta. Bicicleta. Agora ele vai, dentro do conhecimento dele, ele já buscou o que ele tem que responder muito rapidamente. Inclusive, o Gemini está super rápido, gente. Já me deu o quê? Já me deu o prompt estruturado em como eu delimitei, no estilo Dudo minimalista, fofo, lúdico. Tá aqui menina ruiva, ele colocou que eu pedi, menina. Eu falei que a menina era ruiva? Não. Por isso que é interessante vocês assistirem todas as outras aulas. Quando a gente não delimita, ele vai criar o que ele tem, o que ele quiser, tá? Então aqui eu não falei. Se eu colocasse menina de cabelo curto, com franja, cabelo preto curto, cabelo marrom, então assim, quanto mais sempre bato nessa minha frase, né? Que a magia está nos detalhes e no prompt certo. Quais são os detalhes? Menina, cabelo ruivo, cabelo ondulado, cabelo ao vento, cabelo preso em chuquinha, em trança, isso são detalhes. E esses detalhes é que vai fazer a diferença total no resultado final, porque aqui ele está falando o quê, ó, ruiva com cabelo solto ao vento. Ele que colocou vestidinho verde menta, esvoaçante, bochechas curadas, olha que lindo. Ele colocou isso com base naqueles prompts que eu dei de ideia, de sugestão, certo? Então ele coloca elementos que incorporam o mundo minimalista, o mundo fofo, o mundo lúdico, tá? Porque bochechas curadas eu nem coloquei nada e ele coloca porque faz parte do fofo. Então, quando a gente delimita esse estilo, ele também vai incorporar outras palavras-chave, né? Olha, traços finos é o quê? Traços finos é minimalista, tá? Então, todos esses elementos são o que compõe o seu resultado final. Ele colocou assim, acho que com 450, tá bem, não tá muito grande, já vejo aqui que tem só 4 linhas. O que a gente vai fazer agora? Copiar. Outra coisa muito legal, não falou nada. Ele não está falando oi, tudo bem, ou nada. Ele só fez o que eu pedi. Você responda apenas com o prompt. Por quê? Porque eu quero vir aqui, ó, e já copiar. Se eu não coloco responda apenas com o prompt, ele vai falar: Olá, fulana, você quer isso, não sei o quê. E daí, quando eu venho aqui em copiar, eu tenho que ficar eliminando elementos e não é muito rápido. Inclusive, se eu quiser fazer algo de criação de conteúdo, até mesmo numa questão mais rapidamente, certo? Então, só o prompt é o que eu queria. Tá aqui, venho aqui, copio e vou aonde agora? Vou aqui no Bing para ver como que vai sair. Espero que saia bonito. Esse é um estilo bonito, é um estilo delicado. Enfim, gente, isso aqui é uma ideia para que vocês possam criar muitas outras. Espero que salve a aula, que já deu 20 minutos. Vamos ver o resultado. Esse aqui é só, então, uma menina que está andando de bicicleta. E vocês podem pedir outras variações. Se agora for lá, ó, que lindo. Gente, olha que coisa fofa. Então, é o estilo Doodle, é o estilo minimalista. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Estilo Doodle, estilo minimalista. Olha que delicado, gente.
Então, esse é o estilo do prompt que eu quis colocar nesse jeito. Vocês podem criar infinitos, é uma infinidade de possibilidades para facilitar a criação de conteúdo. E isso aqui é só focado para prompts. Logo, já falei, vou criar outras aulas para a criação de outros gens, que seria já para a parte de conteúdo, para a parte de carrossel, de story. Vou focar também muito na questão de aula, tá? Para favorecer aí professores e gente que quer fazer conteúdo focado também para crianças. Gente, eu não tenho nem o que falar, eu cada vez mais fico abismada com tantas possibilidades que a gente tem com relação a essas ferramentas. Vamos fazer mais um? Olha aqui, agora eu vou pedir menino sentado em um foguete. Então, olha, menino sentado em foguete, menino não tem no estilo que eu deixei lá como exemplo, mas ele já vai relacionar as variáveis, ele cria variáveis. Naqueles modelos que eu coloquei lá, que são só quatro, já dá para ele ter o que é para colocar. Olha só que legal, ele colocou macacão, ele colocou até o desenho que vai estar no macacão, certo? Traços finos, como sempre, por causa que é minimalista. O menino, ele que quis colocar moreno, cabelinho espetado, ele também que quis, porque eu não falei aqui, certo? Fundo branco, tananã, planetas fofos. Vamos o quê? Ele deu de novo só o prompt. Vou clicar aqui, vou vir aqui e vou criar essa imagem de novo. Vamos ver como vai sair, porque os exemplos só tinha a menininha, mas isso não é um problema, porque ele tem as variáveis e ele vai criar infinitas possibilidades. É legal vocês fazerem o que eu falei de colocar no conhecimento uma base de dados, vocês podem. É interessante colocar lá alguma coisa para ele ter uma base ainda melhor. Olha só que legal. Não sai todos iguais, né? Quando a gente gera nessas ferramentas, geração de imagens, são vários. Olha, eu gostei mais desse daqui, que ainda é mais delicadinho. Lembra bem Doodle. Esse também, mas o primeiro foi o que eu mais gostei. Então, na verdade, as quatro imagens estão bonitas. A mesma coisa da menininha aqui. Essas quatro imagens estão lindas, mas tem uma que a gente sempre. Eu gostei, por exemplo, dessa. Tem gente que vai gostar dessa. Gente, a questão da imagem em si é que é uma ideia. Então, vocês podem. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, e vocês vão modificando isso. Por que que eu sempre bato na tecla que é legal vocês estarem criando? Porque a ideia de vocês não tem necessidade nenhuma de ficar copiando outras pessoas, copiando prompts. Estruturam uma ideia de vocês, cria aí o gen de vocês, que com essas ferramentas hoje em dia para vocês fazerem criação de conteúdo, criar conteúdo para criança, para escola, isso aqui é muito legal, tá? Espero que fique salva a aula. Vou finalizar agora aqui, vou dar um salvar e já já vai estar lá no YouTube. Convida mais pessoas para seguir o canal. Agora, o principal vai ser o canal para a gente trazer cada vez mais conteúdo prático. Eu quero ir fazendo, ao mesmo tempo, quando sai coisa errada, também vou deixar aqui. Eu não vou ficar cortando, não. O interessante é a gente fazer e vocês já aplicarem, tá bom? E até então não estava dando certo porque ele não gerava o prompt, ele gerava a imagem. E agora já está aqui. Eu vou criar outros e vou fazer aulas com essas criações, para a gente na prática ir colocando. Outra coisa que eu vou fazer, vou deixar lá no Instagram, nos stories, eh, caixinha de pergunta para vocês colocarem também que tipo o que vocês querem aprender aqui na questão do Gemini, tá? Porque como o Gemini agora está com isso, eu vou focar em criar esses genes aqui e a gente pode criar junto vários genes. E detalhe também eu vou deixar disponível. Depois eu vou ver como que a gente pode usar, porque tá aqui, olha. Deixa eu ver como que eu posso utilizar. Tá aqui, vamos ver se eu posso. Eu não sei, eu acredito que com esse link qualquer pessoa possa utilizar esse gene, tá? No ChatGPT, quando você disponibiliza esse link, a pessoa pode utilizar aquele GPT. Nesse aqui eu ainda não vi o teste, esse aqui é para pagar, esse aqui não é nada. Então, esse daqui é o link desse gene. Eu vou clicar nele aqui e vou disponibilizar depois e vou fazer um teste, ver se eu posso se outra pessoa pode utilizar isso aqui. Não sei. Não sei se isso aqui é compartilhável ou se é pessoal. Mas, mesmo que seja só pessoal, só o fato de você poder criar os seus já é suficiente, certo? Mas seria legal também se, por exemplo, agora esse Cria Doodle eu pudesse vir aqui, copiar e deixar disponível aí para vocês, certo? Eu acredito que sim, só que como está dentro do meu perfil aqui,
Não sei se isso estaria disponível, porque eu não vi nenhum. Vamos clicar aqui, editar. Aqui não tem nenhuma observação para deixar disponível. No chat GPT aqui tem uma função, se eu quero deixar público, se eu quero deixar particular ou se eu quero deixar na loja, público com link, público na loja ou particular. E aqui eu não estou vendo nada disso, certo? Então, depois eu vou fazer o teste, vou compartilhar aqui esse gen lá no Instagram, vou colocar nos stories para a gente fazer o teste e ver se funciona o compartilhamento através do link, tá? Se não funcionar, é uma questão mais de uso pessoal e cada um cria o seu, que já é maravilhoso só de poder ter essa ferramenta gratuita. Beleza? É isso aí.